O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Comemoramos hoje a festa de Todos os Santos. Nossa morte não tem fantasmas, não tem entidades mortas, não tem coisas que possam assombrar, mas a nossa realidade é que depois da morte teremos o encontro com todos os santos, porque a morte não é o fim, a morte é o início de uma vida nova, uma vida repleta, uma vida cheia de Deus, uma vida segundo os desígnios de Deus, e que nós deveríamos estar nos preparando para essa vida. Deveremos estar nos preparando para buscar esta vida de santidade que inicia aqui, mas que depois ela continua de um modo mais perfeito na eternidade. E o Evangelho de hoje nos traz próprio as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças que são um pouco daquilo que devemos viver, podemos viver, e é aquilo que o próprio Cristo viveu. Jesus, ele viveu essas bem-aventuranças, e nós somos chamados a viver. Não é uma coisa tão fora da nossa realidade, a busca da santidade. Se vivemos as bem-aventuranças, seremos bem-aventurados, seremos pessoas que estão vivendo a santidade nas suas vidas. E não é algo fora do nosso alcance, algo que não podemos viver, algo que é só para algumas pessoas escolhidas, mas é próprio para todos nós. Só que essas bem-aventuranças, elas têm que ser
interpretadas, porque não é a primeira parte que devemos colocar a nossa atenção, mas é na segunda parte, porque essas bem-aventuranças são possíveis de ver não por nós mesmos, não pelas nossas forças, mas pela graça de Deus. Deus que está junto conosco, que está com o seu olhar sobre nós, que envia também o teu Santo Espírito para nos auxiliar, para nos fortificar, para nos guiar no caminho. É Ele que está conosco. Então, se Deus está conosco, se Deus permanece conosco na nossa vida, se Ele envia também o seu Santo Espírito, nós somos capazes de viver, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus, essas bem-aventuranças. Então, todos, se deixarmos guiar por Deus, somos capazes de viver. Agora, como eu disse, é a segunda parte que devemos estar um pouco mais atentos, porque bem-aventurados os pobres de espírito, mas o acento não se dá sobre os pobres de espírito, se dá porque os pobres de espíritos, deles é o reino dos céus. Quer dizer, aqueles que são pobres de espíritos conseguem, por graça de Deus, o reino dos céus. Deus concede aos pobres de espírito, aqueles que são guiados por Deus, a graça de alcançarem o reino dos céus. Então, não é que nós devemos olhar a questão da pobreza de espírito, mas devemos olhar que aquilo que Deus realiza na nossa vida, aquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que Deus coloca na nossa vida. Quer dizer, se vivemos bem a pobreza de espírito, nós ganhamos o reino dos céus. Nós somos bem-aventurados porque vivemos o reino dos céus, vivendo essa pobreza de espírito. E assim vale para todos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quer dizer, bem-aventurados somos nós que vivemos no nosso dia a dia, que padecemos as dificuldades do dia a dia, porque nós seremos consolados pelo próprio Deus. É o próprio Deus que nos consolará. Por isso, quando estamos aflitos, não podemos nos contentar com o consolo das pessoas, porque é o próprio Deus que virá nos consolar. É o próprio Deus que vem ao nosso encontro. E se nós nos consolamos com as pessoas, buscamos a consolação das pessoas, além de sairmos frustrados, não conseguimos a consolação, não conseguimos viver essa bem-aventurança. Então, bem-aventurados os aflitos, porque terão o consolo de Deus, terão o próprio consolo de Deus. Bem-aventurados os que têm sede e fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os puros de coração, porque verão a Deus. Eis que nós, vivendo a nossa vida, vivendo as bem-aventuranças, vivendo na graça de Deus, nós obtemos próprio aquilo que Deus quer nos dar, aquilo que Deus propõe para nós vivermos, aquilo que nos ajudará a alcançarmos a eternidade. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, que lutam pela paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, se nós vivemos as bem-aventuranças, se nós procuramos viver tudo aquilo que Deus pede para nós e vivemos bem, nós seremos perseguidos.
seremos caluniados, seremos injustiçados, porque assim viveu o próprio Cristo. O Cristo padeceu por isso. Só que mesmo assim, mesmo sendo injuriado, perseguido, caluniado, castigado pelo mundo, não tem importância. Não é isso que importa na nossa vida. Porque nós teremos o reino dos céus. Nós teremos o reino dos céus, é isso que importa. O problema é que nós damos mais ênfase à questão primeira. Então procuramos ser pobres, procuramos ajudar os pobres, procuramos fazer tudo pelos pobres e procuramos deixar os pobres sempre pobres. E pouco damos para eles a palavra de Deus. Poucos ajudamos a eles a enxergar que eles têm um olhar benévolo para com Deus. Quer dizer, Deus olha para com eles com benevolência. E que eles devem se animar, devem lutar, devem crescer, devem se apegar em Deus, não se acomodarem. Então nós olhamos sempre a primeira parte, mas a segunda nós deixamos de lado. Por isso que nós não sabemos mais sofrer, padecer na nossa vida. Por isso que a santidade parece que é algo fora do nosso alcance, fora do normal. Mas não é. Porque se nós vivemos a nossa vida na simplicidade, na graça de Deus, buscando a graça de Deus na nossa vida, buscando compreender o desígnio de Deus na nossa vida, buscando compreender como Deus fala conosco na nossa vida, nós seremos bem-aventurados, teremos o reino dos céus, seremos chamados filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus. Então, mesmo se venha a tribulação, mesmo se venha a perseguição, nós devemos nos alegrar, porque nós temos um Deus que é muito maior do que tudo isso. Um Deus que vai bem além do que tudo isso. Um Deus que nos garante, que nos promete algo bem maior do que tudo isso. Na primeira leitura nós vemos que no Apocalipse vai falar sobre o número dos que tinham sido marcados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Quer dizer, dos 144 mil das 12 tribos de Israel. Do povo de Deus foram do Antigo Testamento, foram salvos esse 144 mil das 12 tribos de Israel. Mas depois vem uma multidão que não se pode contar, que são salvos pelo sangue do Cordeiro. E não é questão de sermos mártires, é questão de vivermos a bem-aventurança, sermos lavados com o sangue do Cordeiro e nos tornarmos limpos, brancos, por causa do sangue do Cordeiro. Então, somos lavados, devemos ser lavados por esse sangue e não nos desesperar, porque nós somos filhos de Deus, como diz a segunda leitura. Somos chamados, que nós temos o grande amor do Pai, que nos deu o grande presente de amor do Pai, que nos deu sermos chamados filhos de Deus. Não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós não vamos mendigar algo para com Deus, porque nós temos a nossa herança. O filho tem direito à sua herança. Nós somos todos filhos adotivos por Deus. Deus nos adotou. E se nós vivemos na graça de Deus, buscamos viver na graça de Deus, Deus nos dará
a nossa recompensa. Não porque nós merecemos, mas porque somos filhos de Deus. Porque Deus nos adotou como filhos. Então só basta nós assumirmos na nossa vida o fato de sermos filhos de Deus, não nos rebelarmos, não sermos filhos rebeldes, não abandonarmos o Pai, mas nos colocarmos sobre a proteção do Pai. Nos colocarmos sobre a proteção do Pai. Porque nos colocando sob a proteção do Pai, Ele, além de nos proteger, nos garantirá uma vida melhor depois dessa. Se nos rebelarmos, não teremos. Não porque Deus não quer, porque Deus, por amor, nos deu de sermos chamados filhos de Deus, por amor. Só que se nós não respondemos ao amor de Deus, nós seremos descartados, porque nós nos colocamos fora, porque nós não aceitamos o amor gratuito de Deus. Preferimos o ódio, preferimos o orgulho, preferimos a inveja do que a benevolência de Deus. Preferimos o mal do que o bem. Por isso, irmãos, precisamos nós, quem subirá até o monte do Senhor? Nós, filhos de Deus, podemos subir. Nós podemos subir, podemos tornar-nos santos e podemos nos encontrar com aqueles que antes de nós foram santos. Agora, o que fizeram esses santos para serem santos? Eles tomaram uma decisão na sua vida. Tomaram uma decisão na sua vida de seguir a Cristo, de fazer algo por amor a Cristo, e não deixaram ser levados pela corrente, não deixaram ser manipulados, porque o importante para eles era Cristo, o importante para eles era servir a Deus, não servir ao mundo. E se nós nos decidirmos de servirmos a Deus, de seguirmos Jesus Cristo, mesmo se tivermos tribulação, nós seremos o reino de Deus, porque somos chamados a ser filhos de Deus, porque somos filhos de Deus de fato. Por isso, irmãos, decidimos pela santidade. A santidade que não é uma coisa extraordinária, não é uma coisa que está além, mas a santidade do dia a dia, de vivermos a nossa vida fazendo sempre as escolhas certas, escolhendo sempre o bem, escolhendo sempre Deus na nossa vida. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada e que cada um de nós possa ter essa força, a força de Deus, e olhar sempre mais aquilo que Deus realiza na nossa vida, não as dificuldades, mas aquilo que Deus está realizando na nossa vida. Porque se olharmos sempre as dificuldades, nós sempre nos desanimamos. Mas se conseguirmos enxergar a graça de Deus, nós temos a coragem de cada vez mais nos apegarmos a Deus, sermos próximos de Deus e sabermos que o nosso futuro não é uma perdição, não é uma vida perdida, não é a morte. O nosso futuro é sermos santos junto com os outros santos.